Clamas a mim e responder-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Essa é a palavra direcionada a Jeremias no capítulo 33, versículo 3. Quando você não sabe o que fazer, não sabe em que direção tomar, antes de tomar qualquer decisão, busque no Senhor, que Ele te responderá. Quando a gente analisa o capítulo 7 de Mateus, versículo 7, a partir do versículo 7, diz assim: aquele pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Então, se você não sabe o que fazer, busque no Senhor a revelação que Ele vai te dar. A palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que tem o seu amor incondicional, não nos daria, não nos pouparia de algo mal. A palavra de Deus diz que Deus de forma nenhuma tenta os seus filhos, mas nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Quando analisamos ainda no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 12, diz que tudo o que quereis que os homens vos façam, faça você também. Se você não quer ser desrespeitado, respeite as pessoas. Se você não quer que seus direitos sejam violados, não viole os direitos de outra pessoa. Não ultrapasse a barreira. Não tenha como tolo ou noção do ato de pedir, de buscar, de pedir a Deus e ter insistência naquilo que nos falta. Quando a gente busca lá em 1 Samuel, capítulo 1, nos retrata uma história de uma experiência que houve muito sofrimento, houve choro, amargura de alma, mas que por sua vez foi atendida. A palavra nos traz um relato de uma história de um homem chamado Eucana, que tinha sua esposa chamada Ana, mas que por sua vez não podia gerar filhos, era infértil. E Ana, por sua vez, para que a história do seu marido desse continuidade, deu a sua concubina, a sua empregada, para seu esposo, para que então pudesse gerar filhos. E essa, por sua vez, gerou muitos filhos. Mas Ana, no seu íntimo, era uma mulher amargurada, amarga de alma, porque assim a palavra nos diz, porque ela era incapaz, não que fosse incapaz, ela foi incapacitada de gerar filhos. E quando a gente vê no versículo 5, diz que o próprio Deus encerrou a madre de Ana. E aí você pode pensar, Deus tem prazer no sofrimento do homem? De forma nenhuma. Deus não tem prazer. Assim como eu disse lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Deus não tem prazer. Mas o que nos traz atenção nessa questão aí? Ana tinha pecado? Era maldição hereditária? Se fosse hoje, nos dias de hoje, assim como os amigos de Jó, que buscou uma seleta lista de coisas que poderia ser na vida de Jó, porque Jó estava passando por aquelas provações. Assim, se fosse nos dias de hoje também, algumas pessoas poderiam dizer, não gera filho porque é pecado, tem maldição hereditária, tem algum pecado escondido. Mas aqui fechou bem claro, no versículo 5 de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, diz que o próprio Deus encerrou a madre de Ana. E por que isso, então? E aí a gente vai vendo que Ana sofria e havia uma irritação constantemente de Penina, porque Penina, por sua vez, gerava filho, mas não tinha o amor de Eucana. Ana não tinha filho e tinha o amor de Eucana. Eucana amava Ana por questão de dor, de piedade? Não era por isso. Mas por conta dessa rejeição de Penina por Eucana, Penina frisava e trazia angústia na vida de Ana. Assim como a gente às vezes encontra pessoas que têm o prazer de tentar nos pisar, nos maltratar naquilo que tem nos faltado, né? Então eles observam o que nos falta e em cima daquilo eles tentam nos humilhar, nos abater, para que Eucana, vendo aquele sofrimento de Ana, pergunta para ela, mas o meu amor não vale mais do que 10 filhos para você? E Ana, por sua vez, Eucana não conseguia entender. Não que ele não conseguisse entender, mas pelo fato de ver o sofrimento de Ana, ele dizia, olha, não sou melhor do que 10 filhos, tenho filhos com peninas e nem por isso deixo de te amar. Mas a questão de Ana
pedir a Deus e ela cria que ia receber. Então ela vai ao templo todos os anos. Hoje temos livre acesso a Deus. A qualquer momento podemos pedir, não precisamos de intermediário. A palavra do Senhor diz que nós mesmos podemos buscar a Deus e Ele, se buscarmos, Ele nos ouvirá e se for do seu agrado e se não for para nossa destruição, Ele vai nos conceder. Então Ana vai até o templo e aí a gente imagina, ver que ela vai ao templo orar e ao invés de receber conselhos, uma palavra de ânimo, uma palavra do Senhor ou uma oração, o sacerdote chega para ela e fala assim: mulher, uma hora dessa hora, você é embriagada? E ela: não, senhor, eu sou uma mulher de alma amargurada. E aí ela chora, pede a Deus, clama, e ele, mesmo sem saber, o sacerdote lhe falou para ela: vá e receba aquilo que tem pedido. E Ana pediu ao Senhor um filho que abrisse sua madre para que pudesse gerar um filho, e ela fez um voto. Se Deus concedesse para ela, ela devolveria para Deus assim no tempo oportuno, né? A Bíblia nos chama a atenção que não devemos fazer voto de tolo, e se fizermos algum voto, não devemos tardar em cumprir, porque com Deus não se brinca. Então Ana foi, gerou o filho, no tempo determinado ela voltou, entregou o filho no templo, para que pudesse ser ensinado a lei de Deus e pudesse, então, levar a palavra ao conhecimento do seu filho. E a gente observa que Ana, depois que ela cumpriu a sua promessa de devolver aquilo que Deus tinha dado para ela, a oferta, não reteve a oferta para si, não teve a bênção para si, mas devolveu para Deus. A palavra do Senhor diz que a sua madre gerou mais 7 filhos, depois que ela entregou Samuel no templo. E Samuel foi um grande profeta de Deus, assim como qualquer pessoa que se dispõe a ouvir, a buscar a presença de Deus, pode ter também. E pode, então, trazer alimento e paz para a alma em aflito. E nos dias de hoje, todos nós que desejamos ter uma comunhão com Deus, por mais que seja fácil e livre acesso, por vezes as dificuldades, as coisas nos chamam a atenção, nos tiram de foco do que realmente é importante, que é buscar a presença de Deus, estar orando, pedindo a direção e em tudo levar o conhecimento de Deus. Porque quando tentamos buscar algo que não conseguimos, gera uma frustração, uma ansiedade, mas a Bíblia mesmo nos orienta e diz que em tudo devemos levar a Deus em petição e crendo que vai receber, então trazendo também já uma oferta de gratidão, sendo grato a Deus por tudo, independente de receber ou não, porque o fato de estar escrito no livro da vida já é uma grande bênção. Mas se você deseja qualquer outra coisa, busque em Deus que Deus te concederá. Então, busque em Deus e não terceirize, não deixe, não permita, não dê o direito, o prazer de conversar com Deus para outra pessoa. Converse você mesmo e até breve.